Bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de processamento de imagem através de LLM. Nessa aula eu quero explicar um pouco sobre LoRa's, que são uma das ferramentas mais poderosas que a IA usa para gerar imagens. É, o pessoal costuma dizer, né, que com LoRa's você consegue fazer qualquer imagem que você quiser de qualquer coisa, né? E então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês mais ou menos como elas funcionam, como baixar suas loras, como achar loras de qualquer coisa que vocês quiserem e como estar instalando elas e utilizando elas no seu Conf AI. Eu também vou dar ali algumas dicas de como pegar a versão certa de cada lora, porque isso é muito importante, né? Se você pegar a versão errada, ela pode acabar não funcionando. E então vamos começar aqui a aula, né? Então, basicamente o que são os loras? Eles são modelos que são treinados para fazer coisas específicas na sua imagem. Então, por exemplo, você pode treinar um LoRa para criar o seu rosto. E aí, quando você for gerar uma imagem, se esse LoRa estiver ativado, a imagem que você está criando vai ter o seu rosto ali, né? E você também pode combinar loras, o que é muito interessante, porque aí você pode, por exemplo, tem um lore ali que cria uma estética de neon no seu rosto. No caso, cria uma estética de neon na imagem, né? Se você tiver com esses dois loras ativos ao mesmo tempo, você vai ter uma imagem do seu, meio que de um personagem ali com o seu rosto, com uma estética de cyberpunk ali, né? Ou qualquer outra que você queira colocar na imagem. Então, basicamente, antes da gente ir para a instalação dos LoRa's e utilizar eles aqui, a gente tem que entender que existem vários modelos de processamento de imagem. O que a gente vem utilizando aqui no curso é o Stable Diffusion. E vamos continuar utilizando ele aqui. Porém, eu queria que vocês entendessem antes da gente ir para a tela de download de LoRa's para ficar mais fácil para vocês que existem vários modelos para criar imagens com IA. Para você saber qual desses modelos está sendo o melhor modelo, né, para criar imagens, a gente pode vir aqui no Hugging Face, nesse link aqui, no Text to Image Leaderboard, como se fosse um placar mostrando quais são atualmente os melhores modelos de criação de imagem ali, né? Tem como você colocar um filtro aqui para ver, assim, por exemplo, qual que é o melhor para criar é, coisas no geral e fotorrealistas. Aí ele vai te dizer aqui, né? Qual que é. O melhor para criar anime. Você clica aqui, ele vai te dizer qual é. O melhor para criar cartoon, vintage e etc, né? Vamos deixar aqui no all para dar uma olhada aqui nessa lista. Então a gente vê que o que está com a melhor avaliação atualmente é o GPT-4o, né, que é o modelo do ChatGPT. Então, como você pode ter percebido, né, já que o ChatGPT está aqui, não são todos esses modelos que a gente pode simplesmente baixar na internet e colocar no Conf AI, por exemplo. Mas muitos desses aqui podem sim ser colocados no Conf AI. Por exemplo, esse High Dream aqui, que está em 12º lugar, ele pode ser baixado e colocado no Conf AI. Aqui a gente vê o Stable Diffusion, né? Ele não tem uma colocação assim tão alta nesse ranking, né?
Porém, quando a gente utiliza loras e nodes nele, ele aumenta muito o poder de processamento e criação de imagem dele, né? Nessa lista aqui, ele meio que não leva isso em consideração. O Flux 1 Dev também é muito utilizado, é um dos mais utilizados assim, né? O Flux também pode ser baixado no Conf AI, mas basicamente nós vamos continuar utilizando o Stable Diffusion. Aqui era só realmente para vocês entenderem que existem vários modelos de criação de imagem, não só o Stable Diffusion. Você provavelmente talvez já tenha usado o GPT-4, né? Porém a questão é que o GPT-4 você tem uma utilização limitada dele, né? Você primeiro que você tem que enviar as imagens para o ChatGPT, ou seja, você meio que está usando suas informações ali, o que pode não ser muito interessante. E além disso, você depende da internet ali para gerar, né, do server do ChatGPT para gerar suas imagens. São imagens muito boas, isso, né, tanto é que está em primeiro lugar aqui. Porém, é, tem alguns contras ali no ChatGPT, né? Você tem um uso limitado por dia, você só pode gerar tantas imagens e aí depois você fica sem, né? Mas o ChatGPT cria imagens muito boas. A imagem do Google aqui tá bem alta também. Mas, enfim, isso era só para mostrar para vocês. Nós vamos continuar utilizando o Stable Diffusion. Então, beleza. Como é que a gente acha aqui loras para o nosso ConfUI, Stable Diffusion, e como é que a gente baixa, como é que a gente instala eles, né? Bom, a gente vai baixar os loras aqui do Civit AI, né, que é um site, assim, já falei algumas vezes dele, ele é muito bom para pegar modelos no geral. E como é que você vai fazer aqui para achar apenas loras, né? Para isso você tem que vir aqui em Filters. Eu vou desmarcar tudo aqui para mostrar, né, como é que viria, né? Aqui é o Stable Diffusion mostrando todos os modelos. A gente só quer encontrar os loras aqui, né? Então a gente vai vir aqui no Model Types e vai colocar LoRa. E, além disso, a gente quer encontrar loras que sejam do Stable Diffusion. Mas se você, por acaso, né, estiver usando algum outro modelo base diferente, estiver usando o Flux, o Pony, qualquer outra coisa assim, você pode achar apenas clicando aqui na versão que você quer, né? O Flux Context, Auraflow, esses aqui que são de criação de vídeo e tal, né? Tudo isso aqui dá para você achar aqui no Civit AI. Mas no nosso caso aqui, como a gente está usando o Stable Diffusion, eu vou colocar aqui SD 1.5, que é Stable Diffusion versão 1.5, que é a versão que é mais utilizada até hoje, né, do Stable Diffusion. E beleza, chegando aqui, né, a gente vai se deparar com vários modelos aqui de loras. Aqui você escolhe, né, um que te agrade, assim. Por exemplo, eu baixei esses dois aqui, o do Estúdio Ghibli, que ficou muito famoso aí há um tempo atrás, né? Então, acho que é interessante a gente ver aqui. E baixei um de arte chinesa aqui, aleatório, né? Só pra gente ver como é que fica. Então, beleza. Como é que a gente faz para baixar, né? Depois que a gente escolheu aqui nossos modelos, como é que a gente faz para baixar esses loras? Muito simples. Você vai clicar aqui em Download. Ele vai fazer o download desses loras que você escolheu. E aí, para a gente
aplicar, né, esses loras no Stable Diffusion, no ConfUI no caso, né? Como é que a gente faz? Para isso, a gente vai vir aqui na pasta do ConfUI, vamos clicar aqui na primeira pasta, vamos achar a pasta Models, e aqui dentro vai ter uma outra pasta chamada Loras. A gente clica aqui nela, e aí é só você arrastar os seus loras daqui para essa pasta aqui, dentro da aba do ConfAI, né? Se o seu ConfAI estiver aberto, a partir daqui você precisa fechar ele, né, para reiniciar. E depois que você reiniciar, elas devem ter aplicado já, né? Porém, como é que a gente faz para utilizar essas loras aqui dentro do ConfUI, né? Bom, para isso a gente vai precisar desse custom node aqui, que é o Power Loader. E para isso aqui, ele meio que está dentro do rg3conf. Então, ele é um custom node, né? Mas foi para isso que a gente instalou o manager aqui, para poder instalar esses tipos de custom node quando a gente precisar. Então, a gente vai vir aqui para instalar o rg3, clicar aqui em Manager, ConfUI Manager, Custom Nodes Manager, que é onde a gente vai instalar nossos nodes customizados. E aqui a gente vai pesquisar por RG3 ConfUI, Making ConfUI More Comfortable. E vai clicar em instalar aqui, né? Consigo desinstalar aqui porque já está instalado e tal, né? Quando você instalar ele, o ConfUI vai mostrar uma mensagem vermelha na tela, assim, dizendo que você precisa recarregar a página, né? Mas aí é só você clicar ali no botãozinho vermelho de Restart, ele vai resetar ali a página. Depois eu acho que ele vai perguntar se você quer reiniciar o browser, você reinicia e pronto, né? Tá instalado. Depois que a gente instalar ele, como que a gente faz para pegar o node de Power Loader, né? Que vai ser o que vai deixar a gente utilizar os nossos loras, né? A gente vai vir aqui, clicar em qualquer lugar aqui da tela com o botão direito, Add Node, vamos clicar aqui e vamos procurar aqui, né, caso você tenha mais alguns nodes instalados, talvez não seja a segunda opção, mas a gente vai procurar aqui a opção RG3. Vamos clicar aqui e o que a gente quer é o Power Loader. Então, tá aqui. Não, esse aqui é o Power Prompt, né? Aqui, Power Loader, RG3. A gente clica aqui e ele vai abrir aqui, desselecionado aqui de tudo. Então, o que a gente quer fazer, né? Antes da gente continuar, né, com a criação de imagens usando loras, eu só queria dar uma reforçada, né, no tanto que as loras são poderosas e você pode achar praticamente qualquer coisa que você quer fazer usando elas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você quer ícones de jogos, né? E quer criar essas imagens. Você está desenvolvendo um jogo e você precisa de ícones, né? E aí você quer gerar os ícones, mas as imagens, né? Você pode vir aqui no Civit AI, pesquisar por game e ele vai te mostrar aqui, ó, diversos ícones de jogos.
No caso, né, isso aqui é um modelo e você vai criar o seu próprio ícone a partir daqui. Então, né, tipo, esse aqui é feito para gerar itens, esse aqui é feito para gerar mais ícones, bordas aqui, né, lugares, cenários, né, um de livros, um de cenário aqui, um de cenário com tinta. Então, assim, né, vários modelos aqui, cada um serve para uma coisa diferente. Eu gosto muito de jogar, por exemplo, RPG de mesa. Então, eu gostaria de poder gerar os meus tokens na IA. Então, eu venho aqui, pesquiso aqui, token RPG. E achei aqui uma lora que utiliza, que faz as imagens desse jeito aqui, né? Nessa visão meio top-down, assim, né? Se eu descer aqui, eu consigo ver outros aqui relacionados. Tem esse outro aqui, né, que eu achei bem legal também a arte. Então eu poderia baixar esse aqui. Se eu descer aqui, ele mostra mais alguns, né, que foram feitos aqui. Então, bem legal, né? Dá pra pegar basicamente qualquer coisa que a gente quiser aqui pra nos ajudar a fazer a imagem que a gente quiser. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer aqui do completo zero esse nosso workflow aqui para utilizar as loras. O que a gente tem que fazer aqui no começo, né? Vamos criar aqui o checkpoint, que é basicamente o que vai pegar aquele modelo base, né, que a gente baixou e vai colocar aqui para ser usado. Ele vem com o clip, que é basicamente a gente vai ligar isso aqui no prompt, que é para o prompt ler isso daqui, né? Ele passar isso aqui pelo texto, depois o texto vai passar aqui pelo codificador e tal, né? Eu vou estar usando aqui o Dream Shaper XL, porém, como eu já tinha ensinado antes, uma coisa interessante que a gente pode fazer é vir aqui no Civit AI e clicar aqui em alguma imagem, né? Tem que ter sido uma imagem feita ali pelo ConfUI, né, para a gente poder fazer o que a gente quer. Eu achei essa aqui, tal, vou clicar aqui em uma imagem aleatória e isso aqui é interessante, ele vai dizer qual foi o checkpoint que foi usado para fazer essa imagem, qual foi o LoRa que foi utilizado também para fazer essa imagem, o prompt, a gente pode clicar aqui para ver tudo, esse aqui foi o prompt usado e o negative prompt. E a gente consegue ver alguns metadados aqui que a gente também já viu. A gente pode ver o CFG Scale, quanto que ela estava, quantos passos foi necessário, o método de sampler, né, que foi usado, que foi o Carras. A gente pode ver a seed aqui da imagem, se a gente quiser gerar essa exata mesma imagem. E então, a gente vai fazer uma coisa aqui, como eu já tinha falado antes, a gente pode pegar essa imagem aqui, clicar nela e só arrastar ela para cá, ó, e jogar ela aqui no ConfUI. E ele vai mostrar aqui exatamente qual foi o workflow que foi gerado, que foi usado para fazer essa imagem aqui, né? Ah, sim, né? Que eu não tenho a lore que está sendo usada, então ele não vai deixar eu gerar essa mesma imagem, né? Eu teria que baixar essa lore aqui. Mas como a gente vai fazer ali a nossa própria, eu quero só mostrar aqui mesmo, né? A gente, no caso também o checkpoint eu também não tenho, então ele botou um aleatório aqui que eu tenho.
O clip 7 aqui, ele está usando para diminuir um pouco o valor do LoRa. Ele está usando um aqui que não é daquela extensão que a gente pegou, ou seja, ele pode usar só um LoRa aqui nesse node. No que a gente baixou, dá para colocar mais de um. Porém, tudo bem, né? Aqui a gente consegue ver que basicamente o que ele fez foi colocar o Stylized Settings aqui como LoRa. A gente não tem esse LoRa aqui instalado. Se a gente tivesse esse LoRa e esse checkpoint, né, que foi feito ali para gerar a imagem, a gente conseguiria gerar essa imagem aqui que a gente tinha visto. Aqui para trás a gente vê o batch size, ou seja, ele só ia gerar uma imagem com as proporções 1024 por 1024, né? Como a gente já viu. Aí aqui tem um prompt positivo, né? Como a gente pode ver que ele está ligado no positivo, prompt positivo. E um prompt negativo, ligado aqui no negativo. E aqui o processador, né? A seed, randomizer, o número de steps que a gente já tinha até visto ali no Civit AI, o CFG, o método que foi usado, que foi o Carras, e o denoise. A gente consegue ver tudo isso aqui, né? E ele geraria aqui a imagem se a gente tivesse a LoRa aqui, né? Então eu queria só mostrar isso na prática, né? O negócio de você arrastar uma imagem aqui com o Fio UI e conseguir ver tudo isso que foi utilizado aqui, né? A gente consegue o mais assim útil, né? Não o mais útil, mas um que talvez a gente use mais é o prompt aqui para pegar o prompt que foi usado, né? Apesar de ter o prompt ali no próprio Civit AI, né? Mas mesmo assim eu queria mostrar isso aqui na prática para ficar mais fácil de compreender. Então, dessa vez eu peguei essa imagem aqui, já que o exemplo que eu quero fazer com vocês, eu acho que eu vou usar esse estilo aqui de Estúdio Ghibli, né? Eu peguei essa imagem aqui, fiz a mesma coisa, arrastei ela para cá e ela me gerou algumas coisas aqui. O que é importante saber aqui na hora de usar o LoRa's? É que todo LoRa ele tem como se fosse uma palavra-chave, né? Que é algo que você vai colocar no prompt e quando ele estiver ali no prompt ele vai chamar o LoRa para aquele prompt para poder ser gerada a imagem. Então no caso aqui a gente clica aqui na imagem. Na verdade, a gente entra aqui na página do prompt, a gente vai ver aqui que todo LoRa tem isso aqui, trigger words, que são palavras de ativação. Para a gente ativar esse prompt aqui e ele funcionar na nossa imagem, a gente tem que usar a trigger word Ghibli Style. Então, se a gente vier aqui no Conf AI, a gente vai ver que quando aquela imagem foi feita, ela tinha aqui no prompt a palavra Ghibli Style. Se ela não tivesse, é como se esse LoRa aqui do Ghibli Style não tivesse sendo chamado, né, para dentro da sua imagem. E aí ele ia acabar gerando uma imagem sem a LoRa. Então, talvez se você estiver tentando usar e a LoRa não estiver sendo utilizada, tente ver se você está usando a palavra de ativação da LoRa que você está usando, né? Então, beleza, vamos fazer aqui o nosso agora, né? A gente vai voltar aqui para esse aqui, onde a gente criou o carregador ali do checkpoint. Vamos criar aqui os prompts, né? Uma maneira mais fácil, ao invés de você clicar aqui em Add Node, procurar aqui o node certo, né, de colocar os prompts, você pode só clicar aqui em clip, arrastar e
soltar aqui. E ele vai te dar aqui uma lista, né, do que você pode adicionar. No caso aqui a gente vai usar o text encode, que é o prompt, e vamos criar mais um também para fazer o prompt negativo depois. É algo que é assim só um plus aqui, né? Um negócio para deixar mais fácil de entender. Você pode vir aqui, colocar a cor do prompt que vai ser o prompt positivo em verde e a cor do prompt que vai ser o prompt negativo em vermelho, que assim você consegue diferenciar melhor, né? Mas isso aqui não é necessário, né? Só um plus aqui. Beleza, agora a gente vai pegar aqui o model, né? Que vai ser o nosso LoRa Loader. Porém, aqui, ó, ele, quando você faz isso de só soltar, ele pega o LoRa Loader padrão aqui do Conf.ui, né? No caso, a gente baixou o RG3, a gente consegue pegar aqui no RG3. Então, aqui no model, a gente pega, solta aqui, vamos aqui no model, ele já dá a opção aqui do LoRa Loader, né? Porém, como a gente, através do manager aqui, instalou o RG3, a gente consegue vir aqui, search e colocar aqui Power LoRa Loader. Com isso aqui vendo através do RG3, que foi o node que a gente instalou. Clicando aqui, a gente tem um carregador de LoRas um pouco mais potente, né? Porque aí você pode adicionar vários LoRas aqui, não só um. Então, né, a gente vai colocar aqui o do Ghibli, mas se a gente quisesse colocar mais um, a gente podia. Nesse exemplo aqui nem precisava, né? A gente podia usar só com um, mas é bom já ir aprendendo que o Power Loader, LoRa Loader consegue utilizar mais de um LoRa de uma vez. Isso aqui é muito bom. Então vamos conectar aqui isso aqui agora, né? O clipe, na verdade, ele vai vir aqui e esse aqui também. E agora esse clipe vai aqui, esse clipe vai aqui. O model tá aqui, né? Model vai no model e a gente vai criando aqui nosso workflow. Agora, a próxima coisa que a gente tem que adicionar é um K-sampler aqui, que é basicamente aquele processador, né, entre aspas ali, que vai fazer os nossos steps, o nosso CFG, tudo aquilo que a gente já viu, né? Então a gente pega aqui o conditioning do prompt positivo e vamos colocar ele no positivo aqui. E o do negativo a gente vai colocar no negativo. Se a gente colocasse ao contrário aqui, né? Esse aqui passa a ser o prompt negativo e esse passa a ser o prompt positivo, né? Como a gente colocou as cores ali já, vamos deixar aqui assim. E aí aqui a gente vai ligar o model no model também, né? Beleza, agora a gente precisa de um latent image, que é basicamente o que vai o empty para fazer ele aqui, né? A gente vem aqui, arrasta e usa o empty latent image. Isso aqui é aquele negócio que vai criar o tamanho da nossa imagem, como a gente já viu muitas vezes. Eu já vou colocar aqui 1024 por 1024. Batch size no 1 mesmo, só vou gerar uma imagem por vez, pelo menos, né? Beleza. Então, o que falta aqui, né? A gente fez tudo aqui do zero.
é um decodificador. A gente vai puxar aqui e vai adicionar o vai decode. Basicamente o que isso aqui vai fazer é pegar tudo isso aqui que a gente já zerou, que a gente já escreveu e colocou aqui, né, de opções e tal, e vai transformar de fato vai decodificar isso e transformar em uma imagem. E aí, por fim, né, a gente vai pegar o nosso output aqui e pegar um save image. É como se não tivesse o save image, tudo isso seria feito. A imagem seria gerada e tudo, porém não teria como a gente ver ela. Como se ela terminasse e ficasse ali dentro do vai. E aí não ia ter como ver ela. É como se você, quando estivesse programando alguma coisa, deixasse o programa sem um output ali, né, para mostrar o que aconteceu e tal. Então a gente deixa aqui o save image e é basicamente isso. A gente fez aqui rapidinho um workflow do zero e completamente funcional, né? A última coisa que falta, na verdade, é só a gente colar aqui o vai no vai. Pronto, agora sim, né? Então, tá pronto o nosso workflow aqui que a gente fez do zero. Vamos testar aqui para ver como que ficou nossa imagem. Então, primeiro eu vou pegar aqui o trigger word só para garantir que eu vou escrever certo e vou colocar aqui Ghibli Style. Ele está ativo aqui já no LoRa. E agora a gente pode escrever aqui, por exemplo, dog hat, que é o que eu estou usando de exemplo quase toda vez, né? Eu vou adicionar aqui outras palavras também, beautiful on a field, que é bonito e em um campo. E texto negativo, vou colocar aqui text, que é texto, watermark, que é marca d'água, person, que é pessoa, e tá bom. Agora vamos ver aqui como é que ficou, né? Vamos dar run, workflow. Então, primeiramente ali, né, o nosso checkpoint está agindo para poder estar sendo descarregado ali. Talvez demore um pouco, então acho que eu vou cortar aqui e voltar depois. Ah não, eu falei e ele foi aqui, né, na hora. Tudo bem. Então ele passou aqui pelo LoRa, passou pelo prompt e agora ele está passando pelo sampler. A gente podia ter mudado aqui, né? Ele vai ser que gerar no Euler e com 20 steps só, porém tudo bem, né? Vou que a gente vê aqui como é que fica. Agora ele está codificando e gerou aqui a nossa imagem, né? Eu não achei que ficou muito Studio Ghibli, então eu vou mudar algumas coisas aqui. Vou aumentar um pouco a força, né, aqui desse LoRa, por assim dizer, vou deixar no 4 aqui. E vou mudar isso aqui que a gente tinha esquecido de mudar, né? Steps eu vou colocar em uns 10, porque se eu não me engano, esse LoRa aqui, ele utiliza um pouco menos. Essa imagem aqui foram 20 steps. Essa aqui foi 20 também, né? Essa também foi 20, CFG Scale no 8. Então vamos deixar o CFG Scale no 8. Isso aqui a gente coloca, né, como a gente já viu, DPM 2M no CARS. CFG Scale no 8. Então vamos deixar aqui os steps no 20, né, que a gente vê ali que a maioria está sendo feito no 20 mesmo.
e vamos clicar aqui mais uma vez para ser gerada outra imagem, né? Então, voltei aqui, né? Parece que o Dreamshape ele não é muito bom assim para criar cachorros, né? Ou então talvez seja o próprio Lora do Estúdio Ghibli que não é muito bom para fazer animais. Ele deve ter sido treinado mais para fazer humanos mesmo. Então, basicamente, eu só mudei aqui dog por man, que é homem, né? E eu copiei aqui também os prompts negativos dessa imagem aqui que a gente tinha visto, né? Eu deixei o strength model aqui do Lora igual também, copiei os prompts negativos, deixei o tamanho igual e, e mudei o sampler também, né? Botei o SDE, que foi o que foi usado ali na imagem, e a gente conseguiu gerar uma imagem no estilo do Estúdio Ghibli aqui, né? Dá pra gente mudar aqui também, se a gente quiser, deixar, por exemplo, o woman, que ele vai gerar agora uma mulher. Eliminando. E tá aqui, uma mulher, né? Então, basicamente era isso que eu queria passar sobre loras, né? Espero que vocês tenham entendido bem assim o potencial que isso aqui tem. Aqui é onde está a maior parte do potencial aqui do Stable Diffusion, é você utilizar ele junto com loras para criar as imagens que você quer, né? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido e continuem assistindo o curso.